those who pervert faith by claiming it as a justification for violence. A Comunidade de Armadilha, o primeiro episódio da nossa série. Um interessante tempo e estudo sobre uma religião, uma seita do Islã que acredita que este homem que está nessa tela é o sucessor, é o califa de um homem chamado Mirza Ghulam Ahmad, que foi um homem que surgiu no Paquistão e a Índia do século XIX, pregando ser o último profeta, né, e isso dentro da religião islâmica e, no caso, também dentro da religião dos cristãos e dos hindus, querendo reunir essas três religiões num único lugar. Esse é o nosso primeiro episódio dessa nossa série. A Comunidade Ahmadiyya é uma religião que se forma nos finais do século XIX. Mais necessariamente, no ano de 1889, ele começa. Mirza Ghulam Ahmad, este homem da foto, se dizia o profeta. Foi um reformador para os seus dias e dizia unir todas as religiões da Índia naquela época em volta de si mesmo, em volta dele mesmo. Mirza Ghulam Ahmad se disse a reencarnação de Jesus Cristo. Também ele era o Mahdi prometido, e bem como também ele era o homem que é a encarnação do Deus Vishnu. Após a morte de Mirza Ghulam Ahmad, seus seguidores começaram a se reunir em volta daqueles que eram seus sucessores, que também eram chamados de califas. Após algum tempo de alguns califas e de subirem ao poder, subiu este que está atualmente no poder no ano de 2003, que se chama Hadrat Mirza Masroor Ahmad, que hoje vive na Inglaterra, que é este homem que aparece na fileira do meio na cena anterior e que está aí dando uma palestra para milhares de pessoas do mundo inteiro, que é este homem que está aí, o Mirza Masroor Ahmad. Ele é o líder da comunidade Ahmadiyya nos dias atuais. Então, a fala do senhor, do Sheikh Ejaz Ahmed, que é o líder Sheikh dos novos convertidos à comunidade Ahmadiyya em Lisboa, Portugal. O vídeo vai ser dublado, pois o Sheikh, a sua fala foi em urdu, né? Não em português. Vamos lá. A comunidade Ahmadiyya é uma religião muçulmana e dizemos que nós somos muçulmanos tais como os outros muçulmanos. Isso faz com que nós façamos as 5 orações diárias e lutamos contra a injustiça e acreditemos em Allah como Deus Todo-Poderoso. Também fazemos o jejum, pagamos a zakat, damos as esmolas a quem precisa
E também juramos que fazemos a peregrinação a Meca e a todos os locais santos do nosso querido Islã. Nós somos uma religião que prega a paz, a justiça, o amor, a dignidade a todos os seres humanos na face da terra. Mirza Ghulam Ahmad era um líder de profunda sabedoria e que lutava pela paz das religiões na Índia. Ele lutava firmemente para que a Índia fosse um local de paz, de união entre os povos e união entre as nações da terra. Mirza Ghulam Ahmad, nosso profeta, que nos guiou numa senda correta, que foi o último profeta após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele que estava ali na Índia, acabou lutando contra a tirania dos povos para pregar a paz e a igualdade entre as nações. Com isso, ele conseguiu alguns seguidores e depois foi aumentando, fazendo com que eles crescessem e se expandissem para fora da Índia, chegando até os dias atuais com o nosso líder, o Hadrat Mirza Mashrooq Ahmad, que nos lidera atualmente desde o ano de 2003. Assim sendo, a comunidade Ahmadiyya é uma religião que prega a paz, a justiça e o amor. A diferença entre nós e os demais muçulmanos de outras mesquitas, de outras seitas, é que nós pregamos que o último profeta foi Mirza Ghulam Ahmad e que o Islã é uma religião de paz e de justiça, que a religião islâmica veio para nós através de Muhammad e do último mensageiro, que foi Mirza Ghulam Ahmad, e que esse Mirza pregou a paz e a justiça, que foi na Índia. Também, diferentemente dos muçulmanos demais do mundo, nós acreditamos que Jesus, ele não morreu e também não foi elevado aos céus, que ele viveu na Índia após a sua ida em Jerusalém. Alguém foi colocado na cruz em seu lugar e ele se mudou para a Índia para viver e ali pregar e formar também seguidores, e isso ficou gravado em placas que depois seriam mostradas para os indianos na época de Mirza Ghulam Ahmad, e este trouxe os segredos de Jesus também como uma das partes de sua profecia naquela época. Este foi todo o trabalho do nosso querido Mirza Ghulam Ahmad, o profeta dos últimos dias, que viveu no final do século XIX na Índia. Este é o nosso trabalho atualmente na atualidade. Assim, conseguimos mostrar o que significa ser um membro da comunidade Ahmadiyya nos dias atuais. A comunidade Ahmadiyya chegou no Brasil em meados dos anos de 1880, mais para o final, entre cerca aí de 1986, onde os primeiros membros desta comunidade se instalaram próximos a Roraima
e também ao Acre, já que há grandes membros desta comunidade nas Guianas, tanto a inglesa como a holandesa. Eles se instalaram nesta região e ali depois se mudaram para o Rio de Janeiro e posteriormente para a cidade de Petrópolis, onde construíram a sua primeira pequena congregação chamada Jamate, da comunidade Ahmadiyya no Brasil, e hoje é a única sede da comunidade Ahmadiyya no Brasil. Ali eles construíram este local onde fazem suas reuniões anuais desde o ano de 2009, mas também outros anos já faziam alguns tipos de reuniões parecidas. Seguem nessas fotos que estamos mostrando essas reuniões do ano de 2009 e 2010, de como elas foram. Porém, depois desses anos, lógico que teve mais reuniões da comunidade Ahmadiyya no Brasil. A liderança da comunidade Ahmadiyya no Brasil, ela é toda formada por paquistaneses que lideram a comunidade Ahmadiyya no Brasil. Esses paquistaneses, eles se transladaram para o Brasil, se mudaram para o Brasil há um pouco tempo. E ali na cidade de Petrópolis mantém a única congregação da comunidade Ahmadiyya no Brasil. Aí temos algumas figuras dessas reuniões anuais da comunidade Ahmadiyya no Brasil, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde mantém a única congregação deles, então, no Brasil. Aí está mais uma fala da sua reunião e segue também aí as reuniões deles no Brasil. Eles pretendem construir no Brasil a primeira mesquita da comunidade Ahmadiyya, que está sendo construída dentro de seu próprio território, onde eles estão localizados na cidade de Petrópolis, onde que irá abrigar a primeira mesquita da comunidade Ahmadiyya no Brasil. Esta é a foto da construção deles dentro de seu terreno em Petrópolis. Veja aí que a mesquita já começou a se edificar. Aí a parte de dentro mostrando a foto de Mirza Ghulam Ahmad, que é o fundador deles, da comunidade Ahmadiyya. Essa foto é de dentro aí do templo que está sendo construído, e essa daí é uma foto do lateral, né, da mesquita que está sendo construída, que provavelmente lá pelo ano de 2017 ficará pronta para ser visitada. Assim constitui-se a comunidade Ahmadiyya no Brasil. O que diferencia então os muçulmanos da comunidade Ahmadiyya dos muçulmanos de outras comunidades? Primeira coisa é o profundo apego à questão da paz, mas o principal não está aí, e sim as questões que têm a ver com a crença. Primeira coisa é que eles não veem o Alcorão como sendo o último livro sagrado, e sim um conjunto de cartas e livros que o próprio Mirza Ghulam Ahmad escreveu como sendo o seu guia para a humanidade, como sendo a última revelação para os muçulmanos. A segunda coisa está na forma como Deus se manifesta. Ele acredita que Deus pode se manifestar encarnando em pessoas, bem como Deus pode se manifestar nas chamadas divindades hindus, como o próprio Deus Vishnu, que era um Deus hindu que foi depois reencarnado em Mirza Ghulam Ahmad. Ele acredita que Deus pode encarnar nas pessoas, fazendo disso algo completamente diferente do que a religião islâmica prega, mas eles ainda assim se dizem muçulmanos como tais. É uma forma diferente de se pensar aí como Deus se chega às pessoas. Como assim fazendo com que o próprio Mirza Ghulam Ahmad pudesse ser considerado uma manifestação do poder divino, e seus califas
pessoas sucessores do mesmo, sucessores dessa manifestação divina. A crença que Jesus saiu para a Índia, que ele não foi pregado na cruz, também é uma crença que diferencia os membros da comunidade Ahmadiyya dos demais membros de outras seitas do Islã. Apesar de rezarem como os demais muçulmanos, os membros da comunidade Ahmadiyya também chamando Deus de Alá, usando as expressões árabes, os membros da comunidade Ahmadiyya que se reúnem hoje em volta dessa liderança que a Fulas apresenta aí neste vídeo, eles veem como sendo as pessoas, os profetas, também manifestações do poder divino, mas o único que foi a encarnação de um Deus foi o próprio Mirza Ghulam Ahmad no século XIX, que, no caso, mostra-se claramente que ele queria tentar unir as três maiores religiões da Índia, no caso, o islamismo, o hinduísmo e o cristianismo, em torno de uma única religião, no caso da religião dele mesmo e no caso de sua própria pessoa. Esta é um pouco da simples e clara comunidade Ahmadiyya, uma comunidade surgida aí no final do século XIX que nós pudemos estudar e conhecer um pouquinho neste documentário, que teve alguns erros, mas que eu prometo que nos próximos a gente vai melhorar.